Imagina só gerenciar uma operação de segurança de altíssimo risco. 24 horas por dia, lidando com um ambiente de tensão extrema, mas, detalhe, sem contratar um único membro permanente para sua equipe principal durante uma década inteira. Nossa, parece até o roteiro de uma crise anunciada, né? Pois é. E a questão é que essa realidade estrutural do sistema prisional do Maranhão desde 2016. Então, hoje, nosso foco nesse mergulho nas fontes oficiais é justamente destrinchar os documentos que provam que essa seca de 10 anos está prestes a acabar. Exato. E o que a gente tem em mão são registros internos da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, do Maranhão, Isso. e também movimentações governamentais recentes que mostram que, a engrenagem para um novo concurso da Polícia Penal finalmente destravou. E o que torna essa nossa análise fundamental agora é o peso dessas evidências, sabe? Porque quem acompanha o mundo dos concursos públicos na área de segurança sabe que existe sempre um mar de boatos. Ah, com certeza. É boato para todo lado. Exatamente. Mas o material que a gente vai analisar hoje afasta essa especulação. A gente está lidando com ofícios técnicos, tipo previsões orçamentárias formais. A máquina estatal deixou rastros bem claros de que a contratação deixou de ser uma ideia, para se tornar uma necessidade administrativa urgente. E com prazo de validade curto, diga-se de passagem. Sim, certo. Então vamos desempacotar isso por partes. Porque a forma como essa confirmação surgiu é um retrato perfeito, eu diria, da administração pública moderna esbarrando na comunicação digital. É verdade. O primeiro sinal verde que o pessoal captou veio, adivinha, das redes sociais. O governador do estado, respondendo lá direto no Instagram, cravou que as bancas organizadoras dos próximos certames vão ser divulgadas em breve. Em breve, né? Aquela palavra mágica. Exato. E para ancorar essa promessa, ele usou a recente convocação de 1.400 novos profissionais da Polícia Militar como prova de que a área de segurança é prioridade. É um aceno forte. Mas, olha, sendo muito franca aqui, promessa política em rede social não enche a barriga de quem estuda. De jeito nenhum. Governantes fazem acenos digitais o tempo todo, sabe? Então, por que a gente deveria tratar um comentário de Instagram como um indicativo real de um edital? Olha, essa sua dose de ceticismo é extremamente necessária. Porque, veja bem, se a gente tivesse apenas um comentário solto em uma rede social, o valor analítico disso seria próximo de zero. Seria só mais um post. Exato. A administração pública obedece ao princípio da legalidade. Isso significa que o Estado só faz o que está escrito no papel, lá no Diário Oficial. Tá, e onde entra o documento nessa história toda? Então, o comentário ganha relevância unicamente porque a gente conseguiu cruzar essa fala com um documento interno e técnico da própria SEAP do Maranhão. É aí que a retórica política se encontra com a obrigação legal, entende? Ah, a gente está falando daquele ofício interno da secretaria, certo? Esse mesmo. A gente tem acesso a um ofício oficial, onde a SEAP justifica a alocação de investimentos, tipo a liberação de recursos atuais, com base textualmente na iminente realização de concurso público para ampliação do quadro de servidores. Caramba! Iminente realização. Pois é, e dá para perceber a diferença de peso, né? Um órgão de Estado não pode usar um evento fictício para justificar a movimentação financeira no presente. Claro que não. Seria crime de responsabilidade, eu imagino. Com certeza. Ao colocar a iminente realização do concurso em um documento timbrado que passa por controladorias, tribunais de contas, a secretaria transforma o que era só uma promessa de internet em um fato jurídico inquestionável. É a velha máxima de seguir o dinheiro, né? Se o órgão está usando o concurso como base legal para gastar hoje, é porque o concurso é uma realidade incontornável amanhã. Exatamente, o dinheiro não mente. E isso leva a gente direto para os bastidores dessa operação. A gente sabe que uma comissão organizadora foi instituída lá no final de 2025, e para quem acompanha o setor, é claro que a comissão não está lá apenas para escolher a data da prova. Longe disso. A data é o menor dos problemas deles no começo. Pois é. O grande ponto de atrito de uma comissão dessas é o levantamento do déficit real de servidores, batendo de frente com a realidade do cofre do Estado, não é? Sem dúvida alguma. A comissão é aquele núcleo técnico que precisa traduzir uma crise gigante de pessoal em números viáveis.
Como assim, números viáveis? Tipo, eles mapeiam quantas pessoas se aposentaram desde o último edital, em 2016, quantas faleceram, quantas deixaram o cargo por outros motivos. Ah, entendi. E aí eles confrontam tudo isso com a expansão da massa carcerária. O papel deles é desenhar a fundação do edital. Eles estabelecem critérios técnicos, muito antes que qualquer banca organizadora, seja a Sebrasp, FGV, enfim. Antes da banca sequer pensar na logística. Exato. A comissão cria o esqueleto. A banca só vem depois e coloca os músculos. Faz todo sentido. E aqui entra um dado crucial que a gente encontrou nos documentos orçamentários. O projeto de lei orçamentária anual do Maranhão, o famoso PLOA, para o ano de 2026, trouxe uma estimativa direta de 203 vagas para a SEAP. 203 vagas. Isso. Mas aí eu jogo a pergunta. 203 vagas parece um número bem baixo para repor uma defasagem de 10 anos, não acha? O fato de ser uma estimativa significa que esse número é o teto máximo? Ou é apenas, sei lá, o oxigênio financeiro inicial para abrir a porta do edital? Olha, é fundamental entender a mecânica de um PLOA. Se conectarmos isso à figura maior, esse número não é necessariamente um limite intransponível, sabe? Tá. Então é o quê? É mais o limite do impacto financeiro que o Estado garante absorver logo no primeiro momento das nomeações. A lei de responsabilidade fiscal é brutal no Brasil. E com razão, né? Sim, claro. O Estado não pode abrir um concurso sem provar de onde vai sair o dinheiro para pagar, inclusive, as aposentadorias desses novos servidores daqui a 30 anos. Ah, tem o cálculo atuarial. Exato. As 203 vagas representam a margem de segurança atuarial de hoje. Contudo, ao longo da validade do concurso, que pode chegar até 4 anos, à medida que a arrecadação melhora ou que a folha de pagamento abre novos espaços, o Estado ganha a prerrogativa legal de convocar mais aprovados. Puxando do cadastro de reserva. Isso mesmo. O importante é o certame existir em si. Ele é a chave que destranca a porta, entende? Entendo. E o que torna a abertura dessa porta tão urgente leva a gente para o problema central do sistema prisional maranhense hoje, que é a dependência gigantesca de contratos temporários. Esse é o calcanhar de Aquiles deles. Com certeza. As fontes indicam que a grande força motriz desse movimento todo atual é uma necessidade estrutural, de longo prazo, de substituir profissionais temporários. E convenhamos, né, sustentar um ambiente de segurança máxima com contratos de curto prazo me parece uma contradição lógica tremenda. É quase um paradoxo. A analogia que melhor explica isso é pensar que manter temporários em um presídio é como alugar um cão de guarda por hora. Nossa, alugar um cão de guarda por hora. É uma imagem forte. Mas é bem isso. O profissional temporário não tem a garantia de permanência. E o que isso significa? Significa que o Estado hesita em investir em treinamentos táticos avançados, treinamentos de longa duração para ele. Para quem investir pesado se ele pode sair mês que vem? Faz sentido. O Estado perde investimento. Exato. E além disso, esse profissional não consegue desenvolver uma memória institucional robusta. Sobre as facções e tal. Isso. Sobre a dinâmica das facções criminosas dentro daquela unidade específica. O sistema prisional, ele é um ecossistema muito complexo e de altíssimo risco. Ele exige servidores que conheçam a fundo a rotina. Que tenham incentivos para construir uma carreira ali dentro, né? Perfeito. E que, acima de tudo, possuam o respaldo e a proteção jurídica de um cargo efetivo para poder tomar decisões muito duras, sem o medo de, não terem seus contratos renovados no mês seguinte só porque desagradaram alguém. Acaba sendo um risco institucional gravíssimo. A substituição dessa força de trabalho por servidores efetivos e concursados não é apenas, para cumprir uma regrinha burocrática, sabe? De jeito nenhum. É uma exigência de sobrevivência mesmo e de inteligência para a segurança pública do Estado. E com essa urgência posta na mesa, com a comissão já com meses de trabalho adiantado
E com o orçamento já prevendo a verba, fica muito claro que o relógio já está correndo rápido para quem quer ocupar uma dessas cadeiras. Já está correndo e a concorrência não perdoa. Vai ser implacável e exige o tipo de preparação que não deixa brechas. Então, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É porque a linha de corte para certames dessa magnitude, ela penaliza severamente quem estuda baseado apenas na intuição, né? Com certeza. É preciso ter um mapeamento estratégico muito claro do que realmente é cobrado pelas bancas. Exato. E o nosso melhor mapa para entender o que está por vir é fazer um raio-x do passado. Porque como a gente não tem o edital publicado ainda nessa nova leva, a gente precisa olhar detalhadamente para a última vez que o Maranhão testou candidatos para essa função. A história é a melhor professora nesse caso. Sim, a gente está falando do edital de 2016, que foi organizado pela banca Funcab. Naquela época, foram oferecidas 100 vagas, com foco em unidades do interior do estado. Isso. 100 vagas. E a remuneração inicial girava em torno de R$ 3.283 para uma jornada de 40 horas semanais. Mas olha, antes da gente entrar nas etapas da prova em si, tem um elefante na sala que muda toda a perspectiva histórica dessa análise. Tem mesmo. E é um elefante gigante. Pois é. Em 2016, as pessoas concorreram ao cargo de agente penitenciário, só que quem passar agora vai ser um inspetor de polícia penal. E isso levanta uma questão importantíssima, porque isso representa uma ruptura constitucional enorme, sabe? Não é só trocar o nome do crachá, né? Não, de forma alguma. Não é uma daquelas maquiagens burocráticas para tentar valorizar a carreira no papel. A emérita constitucional que criou a Polícia Penal no Brasil alterou a própria natureza jurídica da profissão. Como assim na prática? Na prática, lá em 2016, o agente penitenciário era, aos olhos da lei, um servidor estritamente administrativo com funções apenas de custódia. De vigiar. Isso. Se acontecesse um motim grave ou se houvesse a necessidade de uma investigação de inteligência mais complexa lá dentro da unidade, a responsabilidade legal principal muitas vezes tinha que ser transferida para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Nossa, o que gerava um limbo de autoridade terrível lá dentro, eu imagino. Um limbo perigosíssimo. Mas com a transformação em polícia penal, esses profissionais foram equiparados às demais forças policiais lá do artigo 144 da Constituição Federal. Então eles viraram polícia de fato. De fato e de direito. Eles agora têm o poder de polícia inerente ao cargo. Isso inclui a prerrogativa formal de conduzir investigações de inteligência dentro do sistema. Uau! Fazer escoltas de alto risco, intervir taticamente em rebeliões e até atuar preventivamente contra o crime organizado que, como a gente sabe, tenta operar de dentro das celas para fora o tempo todo. A responsabilidade subiu de patamar de uma forma, assim, exponencial. E é exatamente por causa desse salto colossal de responsabilidade que aquela remuneração inicial de R$ 3.000 lá de 2016 se torna um dado puramente anedótico hoje. Totalmente defasado. Quando a carreira vira polícia, toda a tabela remuneratória, o plano de cargos e salários, tudo isso precisa ser reestruturado para refletir esse novo status, né? Com certeza, a balança precisa equilibrar. Mas aí que tá, se a responsabilidade aumentou, o funil para entrar na corporação fatalmente vai ser ainda mais apertado. E olha, eu estava lendo o edital de 2016 e já era uma maratona punitiva. Foram 7 etapas. 7 etapas. É um filtro absurdo. O que transforma o candidato em quase um sobrevivente, né? Um decatleta. E eu quero destrinchar a lógica por trás dessas barreiras com você. Começando pelo básico, as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva é aquele filtro de conhecimento jurídico clássico que todo mundo já conhece. Mas a discursiva, olha, é aí que muitos candidatos perdem o jogo por não entenderem a verdadeira natureza do trabalho. Como assim? Não é só fazer uma redação boa? Não. A banca não quer apenas saber se a pessoa sabe escrever uma redação bonitinha, com introdução, desenvolvimento, conclusão.
Um policial penal, ele passa boa parte da carreira dele redigindo relatórios de ocorrência. Ah, os documentos oficiais lá de dentro. Exatamente. Se houver, digamos, uma briga de facções em um pavilhão, o relatório que esse inspetor escrever vai ser lido por um juiz da Vara de Execuções Penais, vai ser lido pelo Ministério Público, pelos advogados de defesa. É um documento com peso legal fortíssimo. Demais. Um relatório mal redigido, sabe, ambíguo ou sem coesão, pode literalmente anular um processo disciplinar ou até causar um incidente jurídico grave para o Estado. A prova discursiva testa justamente essa capacidade de sintetizar fatos complexos de uma forma técnica. Nossa, faz todo sentido agora. Bom, depois dessa maratona intelectual, o edital de 2016 exigia o famoso TAF, o Teste de Aptidão Física. E aqui, pelos índices que eu vi, não estamos falando de uma corridinha leve no parque no domingo. Definitivamente não. Os índices de um TAF policial costumam ser projetados para simular a explosão física que é necessária em um ambiente confinado. Não dá para pedir tempo no motim. Exato. O TAF para a polícia penal é essencialmente um teste de sobrevivência. Imagina uma situação de crise, tipo uma extração de um detento ferido em uma galeria em chamas, ou a contenção de um princípio de motim na hora do pátio. Cenários de caos absoluto. Caos total. Nesses momentos, não há tempo para chamar reforços e ficar esperando de braços cruzados. O servidor precisa ter a força isométrica para conter agressões, a capacidade cardiovascular para subir escadaria pesadamente equipado e a resistência para operar sob um estresse extremo. O corpo do policial penal é literalmente a principal ferramenta de trabalho dele, né? É um instrumento de defesa da vida, tanto a dele quanto a dos próprios custodiados. Caramba! O que nos leva à quarta etapa, o teste psicotécnico. E eu imagino que avaliar a mente de alguém que vai passar, sei lá, 30 anos trabalhando trancado dentro de uma prisão requer um cuidado clínico muito específico, não é? Um cuidado minucioso. A avaliação psicológica para a polícia penal busca características muito peculiares. Não se trata apenas de, descartar patologias graves. Eles procuram o quê, exatamente? Eles procuram traços fortes de controle de impulsividade, sabe? Resiliência à frustração e, principalmente, a capacidade de tomar decisões frias sob pressão contínua. Porque a pressão não para nunca, né? Nunca. O ambiente prisional é desenhado pela privação. É um lugar de hostilidade latente. O servidor vai ser testado mentalmente todos os santos dias. É verdade. Um traço de agressividade descontrolada ou uma dificuldade em lidar com figuras de autoridade pode transformar esse servidor não apenas em um mau profissional, mas em um risco real para a segurança de toda a unidade. Um barril de pólvora ambulante. Exatamente. Entendi. Em seguida, a quinta etapa lá nos arquivos da FUNCAB aponta para os exames médicos e odontológicos. E olha, a parte médica é padrão na área policial, a gente sabe. Mas quando eu li odontológico na fonte, confesso que eu precisei reler. Parece um detalhe muito micro, sabe? Mas eu presumo que tem alguma razão operacional forte. Tem sim, e tem uma razão estritamente biológica ligada à medicina do trabalho. Pensa comigo. Um sistema prisional é, por natureza, um ambiente de altíssima insalubridade. Ah, sim. A circulação de doenças infecto-contagiosas ali é uma preocupação constante da administração. E a saúde bucal está diretamente ligada ao nosso sistema imunológico. Olha só, eu não tinha pensado por esse lado. Pois é, infecções sistêmicas que frequentemente geram afastamentos prolongados por licença médica, muitas vezes têm origem em processos inflamatórios na boca que não foram tratados direito. Uma cárie não tratada virando um problema de saúde pública para o Estado. Exatamente isso. Como o Estado está prestes a investir anos de salários e treinamentos caríssimos para esse profissional, ele precisa garantir que a máquina biológica do candidato, digamos assim, esteja em perfeitas condições. Para não onerar o sistema previdenciário do Estado precocemente. Nem o previdenciário, nem o de saúde. Faz todo sentido. Bom, depois dessa barreira médica, a gente entra no curso de formação, que já é uma etapa preparatória ali, mão na massa, mas é a última fase que geralmente corre em paralelo ou lá no final de tudo, que me parece ser o filtro mais silencioso de todos, a investigação social. Ah, a investigação social. Esse é o grande escudo da corporação. É a barreira contra a infiltração, né? Exato. E isso se tornou, olha, 1 milhão de vezes mais crítico na última década.
O crime organizado no Brasil se sofisticou de uma maneira absurda. Sim, a gente vê isso nos noticiários todo dia. As facções tentam ativamente colocar pessoas com um nome limpo, mas que são ligadas a elas de alguma forma, para dentro das corporações policiais, especialmente na Polícia Penal. Para ter informações privilegiadas. Isso. Então a investigação não olha apenas, se o candidato tem antecedentes criminais na justiça. Seria muito fácil burlar isso. E eles olham o que mais? Eles mapeiam tudo. O círculo social, os ex-empregadores, histórico de crédito, Sério? Até crédito? até multas de trânsito, comportamento em redes sociais e até o que a vizinhança fala do candidato. Se houver qualquer indício de que a pessoa possui ligações estreitas com indivíduos faccionados ou se ela apresenta um padrão de vida inexplicável frente à renda declarada, A corporação corta na hora. bloqueia a entrada na hora. A integridade inquestionável é o requisito zero para colocar o uniforme. Caramba! Então, olha, recapitulando todo o terreno que a gente cobriu hoje, a partir desses documentos oficiais, o cenário no Maranhão deixou definitivamente a zona da especulação. Sem dúvida, A movimentação burocrática está aí, com ofícios internos da SEAP atrelando recursos ao concurso que eles chamam de iminente, e isso casado com o orçamento de 2026, prevendo aquelas 203 vagas. Tudo isso demonstra que a janela de oportunidade está escancarada. está aberta e quem piscar vai perder. O Estado não tem outra alternativa viável a não ser romper esse ato de 10 anos, substituir gradativamente aquela força de trabalho temporária e finalmente instituir um quadro efetivo da nova Polícia Penal. Exatamente. Tudo isso, claro, enfrentando o fantasma de um processo seletivo brutal, focado em filtrar não só o intelecto, mas vigor físico, resiliência mental e uma integridade moral impecável. O quadro que esses documentos pintam pra gente é o de uma reestruturação profunda, sabe? O Estado do Maranhão não está apenas abrindo umas vagas ali para cobrir escalas de plantão no fim de semana. É muito maior que isso. Muito maior. Eles estão substituindo um modelo de gestão de custódia que era precário por uma força policial especializada, amparada pela Constituição Federal e testada literalmente ao limite da exaustão antes de colocar o pé dentro do pavilhão. O que, aliás, deixa a gente com um pensamento bem instigante para quem nos ouve explorar mentalmente, né? Construído a partir de toda essa análise, considera a transição que a gente está presenciando? Uma transição histórica. Sim. Dezenas de presídios que operam hoje escorados em contratos temporários de curto prazo vão nos próximos anos receber infusões de policiais penais efetivos, hipertreinados e permanentemente vinculados ao Estado. É outra realidade. Então a questão é, como essa injeção de capital humano especializado vai transformar não apenas a cultura de segurança lá atrás das grades, no Maranhão, mas a própria eficácia do combate ao crime organizado. Um crime que tenta a todo custo dominar essas estruturas por dentro. É uma reflexão pesada, porque é uma mudança de paradigma que vai ecoar muito, mas muito além dos muros das penitenciárias. Exatamente. Bom, a gente vai continuar acompanhando de perto o desdobramento de todas essas nomeações até a nossa próxima análise aprofundada.